E há exatos 5 anos, em 7 de abril de 2018, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva era preso. Ele começava a cumprir pena de 12 anos e 1 mês em regime fechado. Antes de se entregar, Lula realizou ato em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Foi levado à sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Lula foi solto em 8 de novembro de 2019, depois de 580 dias. Nessa data, estava com 74 anos. Cláudio Dantas, abro o giro com você. Dantas, é uma data que o PT faz questão de lembrar sempre, né, que simbolizaria, né, para o partido esse momento de perseguição política, né, que teria sofrido o presidente Lula e agora superado por ele, né? Nunca existiu perseguição política. Você tem um processo judicial que levou anos para ser concluído, em várias instâncias, em todas as instâncias, com a confirmação de testemunhos, de diligências, de provas, com perícias financeiras, perícias técnicas, todo tipo de coisa envolvendo milhares de agentes públicos, policiais, procuradores, auditores, juízes, desembargadores, ministros do STF, tudo, com delações que entregaram contas bancárias, com dinheiro que foi devolvido. Olha só, chega a ser ridícula essa narrativa de perseguição política. Como é ridícula a reversão ou a reversão do entendimento sobre a competência da 13ª em julgar o Lula. Que se houvesse incompetência da 13ª em julgar o Lula, ela deveria ter sido identificada pelo STF logo no primeiro momento, porque o questionamento sobre a competência da 13ª vara para julgar o Lula foi o primeiro recurso do Zanin à 13ª vara e depois ao STF. E sabe o que o STF fez? Confirmou a competência da 13ª vara. De lá para cá foram vários recursos, mais de 400 recursos só no processo do triplex. E o questionamento da competência da 13ª vara, ele foi repisado várias vezes, pelo menos umas 8 vezes, e foi confirmado pelo Supremo. Até o momento em que, depois do Lula já ter ficado bastante tempo lá naquela sala da Polícia Federal, ele nunca esteve preso, é bom que se diga, né? Ele estava numa sala com academia, com frigobar, com televisão, com tudo. Não me parece que isso seja cadeia. Aliás, eu queria ver agora, né, com a história do Supremo de acabar com cela especial para quem tem curso superior, como é que fica a situação de tantos políticos aí. Voltando à história aqui, o Supremo foi rever o seu entendimento 5 anos depois. Isso causou um prejuízo para os cofres públicos, causou um prejuízo para a justiça, inclusive para o conceito de justiça social, porque quando você dedica horas e horas de trabalho de todo o judiciário para julgar um réu, para julgar 430 recursos de um réu, de um único réu, de forma privilegiada, o que você está fazendo em relação a todos os outros que precisam de acesso à justiça? E aí vem o PT falar em justiça social. Esse caso do Lula, ele assim, não se repete no mundo, não existe parâmetro, não existe comparação, não há nenhum outro réu que tenha tido esse tipo de disposição, de disponibilidade da justiça para poder enfrentar os seus recursos. Perseguição política é narrativa, decisão judicial é interpretativa, pelo visto. Você, Alain, que destaca nesse aniversário de 5 anos da prisão de Lula? 5 anos que a gente tem que lamentar, né, toda a impunidade que ocorreu no país. O mote ali para soltar o Lula foi a revogação da possibilidade da prisão em segunda instância, e a partir dali criou-se uma narrativa extremamente falaciosa, porque a Constituição Federal, ela não proíbe a prisão antes do trânsito em julgado. Ela não proíbe, ela não fala em prisão, ela diz em culpa. A pessoa só poderá ser culpada após o trânsito em julgado. Mas ela não fala em prisão. Acontece que isso foi deturpado no debate público. Tanto é verdade que até 2009
prevaleceu a possibilidade de se prender uma pessoa antes do trânsito em julgado. De 2009 a 2016, isso foi revogado. E a partir de 2016 passou a valer novamente, o que possibilitou a prisão do Lula. Mas aí revogaram novamente em 2018 e isso foi um mote para o Lula ser solto. E como Dantas bem lembrou, o Lula não foi apenas julgado pelo Sérgio Moro, o Lula foi julgado pelo Sérgio Moro, por 3 competentes desembargadores. No mérito ele foi julgado e depois também pelo STJ, para saber se era legal ou não o processo. E como é que o próprio Supremo depois, numa filigrana jurídica, volta atrás, né, no seu próprio entendimento? Não faz o menor sentido isso. O CEP está errado, né, para anular as condenações, então, do presidente Lula. E também declaram que o Moro era suspeito, mas o Moro nem sonhava em ser ministro. Aliás, nem o próprio Bolsonaro pensava em ser presidente. Então, quer dizer, eles foram lá para o futuro, viram o que aconteceu, pegaram o DeLorean, né? E foram lá e aí voltaram para o passado para contar a história, reescrevendo a história. Não faz o menor sentido isso. E, de novo, ele não foi apenas julgado pelo Moro. Então, foi assim, o que a gente tem que lamentar hoje, infelizmente, é a impunidade durante esses 5 anos e um baita retrocesso que o país vive. E, Mota, durante o período eleitoral, essa reconstituição que fez agora o Alan foi limitada, né? A Justiça Eleitoral limitou, determinou a forma como deveria ser abordada essa questão, né? E isso acabou também, de certa forma, né? E aí peço a sua opinião também, beneficiando, né, o candidato à presidência da República, o atual presidente Lula, né, Mota? O que está acontecendo no Brasil nos últimos anos, Brown, é inexplicável, é inacreditável. Tudo foi virado do avesso. Instituições que deveriam ser isentas passaram a tomar partido e a atuar politicamente num grau que a minha geração nunca tinha visto. A Lava Jato foi uma grande esperança que o cidadão teve de que a lei finalmente fosse igual para todos. Foi bom enquanto durou. Os acontecimentos dos últimos anos deixaram a maioria dos brasileiros em estado de choque. As pessoas me dizem todos os dias nas ruas. Você fez agora há pouco, Brown, uma pergunta importante sobre a possibilidade do Brasil ser um dia tomado por um regime totalitário de esquerda. Eu acho que vale lembrar o que disse o economista Friedrich von Hayek, da escola austríaca. Ele explicou: a liberdade não se perde de uma vez, a liberdade se perde aos poucos, em fatias, como se corta um salame. E aí é sempre bom a gente fazer uma reflexão para medir a distância que nos separa do autoritarismo ou do totalitarismo. É sempre bom a gente fazer a nós mesmos algumas perguntas. Por exemplo, eu sou livre para dizer o que eu quiser? Eu tenho segurança? Eu posso ir na esquina aqui do meu bairro sem medo de ser assaltado ou assassinado? A minha propriedade, a minha casa, o meu apartamento, o meu pedaço de terra está seguro, protegido? Eu acho que se a gente refletir sobre as respostas para essas perguntas, a gente tem uma medida boa de onde a gente está. Agora, Dantas, não foi só o presidente Lula, né, que foi alvo da Operação Lava Jato e conseguiu voltar à vida pública, né? O caso mais emblemático é um ex-presidente da República, é o atual presidente da República, voltou ao Palácio do Planalto, mas é importante lembrar que parece que todo o trabalho da Operação Lava Jato, pelo menos esse é o sentimento popular, né? Parece que tudo aquilo que foi feito na operação hoje já foi desfeito, não resta nada, né, Dantas? É o seu sentimento também? Não é que não reste nada, Brau, mas assim, estão preferindo passar uma caneta em cima, porque não dá para passar uma borracha em cima das provas. Quando você olha lá os e-mails trocados pelos executivos da OAS, com o arquiteto, com o vendedor da cozinha Kitchens, que foi o mesmo vendedor que vendeu para a cozinha do triplex, foi a mesma que vendeu para o sítio.
São coisas que são indeléveis. O depoimento do vendedor dizendo, olha, o sujeito da OAS veio aqui com mala de dinheiro e entregou. Tem e-mail da mudança e sendo transportada, conversas, trocas de mensagem de WhatsApp, tem tudo, não dá para você apagar isso. Mas o que querem fazer é tentar passar uma tinta em cima, igual você apaga a pichação, você pega e passa em cima uma tinta. O Dirceu, aliás, nessa entrevista que ele deu para um jornalista amigo, ele disse o seguinte, que a revisão judicial já está acontecendo, mas o que ele espera é a revisão histórica, e é disso que se trata. E esse é o grande problema, é o grande perigo daquilo que nós estamos vivenciando, porque quando você tem a maior parte da mídia contando uma história, o judiciário contando a mesma história, agentes públicos contando a mesma história, militância contando a mesma história, isso acaba virando a versão histórica do negócio. Só que é o seguinte, não encaixa a versão, essa atual versão, ela não encaixa com aquela outra versão. Qualquer pessoa que leia os autos, que leia as sentenças reconfirmadas, que veja as provas, vai ficar se perguntando. Aliás, isso é um exercício que eu faço sempre. Quando eu converso com qualquer pessoa que fala assim, mas é inocente, porque isso, que aquilo, não sei o que, eu falo assim, beleza, você já leu a sentença? Você leu uma sentença? Uma só? Não li. Então leia, se informe. Eu li milhares de provas, de páginas dessas investigações todas. Eu apurei e investiguei também como jornalista. Então, assim, é uma realidade paralela que estão construindo, é um metaverso que estão construindo. Nesse metaverso, a Lava Jato, ela não aconteceu, o Petrolão não aconteceu, essas delações nunca aconteceram, as provas nunca foram colhidas, o dinheiro, os bilhões desviados nunca foram desviados, os bilhões devolvidos nunca foram devolvidos. Esse é o metaverso. Mas é tão precário esse metaverso, é o metaverso da Shopee. Vou pegar aqui emprestado aqui a metáfora do Pavinato. É o metaverso da Shopee, porque não dá para você olhar isso e achar que isso é a realidade. Isso não é a realidade, isso é uma versão, e uma versão mambembe. Agora, só finalizando, você perguntou, né, você falou aí, não é só o Lula. Não é só o Lula, nós temos vários, nós temos aqueles que nem chegaram a ser condenados, de processos que foram anulados, que tinham foro privilegiado e que foram sendo cancelados, arquivados e anulados no STF ou no STJ. Mas nós temos outros condenados que tiveram as condenações anuladas, né? Foram descondenados e que já estão operando nos bastidores. Cito 2, Gedel e Vacari. Em breve teremos notícias. Pra gente fechar, Alain. O Dantas tocou num ponto fundamental, que é reescrever a história. E essa história está sendo reescrita da seguinte maneira: todos aqueles políticos não cometeram nenhuma corrupção, foi absolutamente tudo inventado. Essa é a versão, essa é a narrativa do metaverso. E a Lava Jato atropelou a Constituição e todos esses santinhos foram presos impunemente. É essa história que está sendo ventilada, como se a Lava Jato tivesse promovido excessos e ela passa agora a ser a vilã da história. É surreal o que está acontecendo.